Oi, gente. Nosso assunto vai ser agora a Constituição Federal de 1988, tá? E a gente vai estar falando um pouquinho sobre ela. A primeira coisa que a gente tem que entender é o contexto histórico em que ela estava sendo pensada, que ela estava sendo feita. A gente estava saindo de um processo de ditadura militar, tá? Um processo de transição do regime militar para o regime democrático. Então a gente tem que imaginar isso daí. Outra coisa, já em 1984, um pouquinho antes da promulgação, ou seja, da assinatura da Constituição, já havia um grande movimento no Brasil chamado Diretas Já. O que eles estavam pensando com isso? Eles queriam criar um movimento democrático no Brasil, principalmente para eles poderem escolher seus representantes, seus governantes. Basicamente era isso que o movimento das Diretas Já estava pedindo nesse ano de 84. Outra coisa muito importante que vocês têm que entender nesse período, que ela foi assinada durante o período do governo de José Sarney, que era o presidente da República, tá legal? Ela é conhecida como Constituição Cidadã e a gente vai entender o porquê disso. Foi elaborada por mais ou menos 559 parlamentares, liderados pelo parlamentar de nome Ulisses Guimarães. Ela basicamente veio para garantir direitos, o que é importantíssimo nesse período de transição que a gente já falou. Eu vou citar aqui alguns direitos que eu considero os principais, tá bom? A redução da jornada de trabalho de 48 horas semanais para 44 horas semanais. Outra coisa foi o direito à greve e o direito à associação sindical. As pessoas agora poderiam estar fazendo greves, poderiam estar se associando, criando sindicatos para lutar por melhorias na sua categoria, melhorias nas suas condições de trabalho. Foi criado o 13º salário para aposentados e o seguro-desemprego. Outra coisa super interessante desse período foi o fim da censura, o fim daquela repreensão dos militares, ou seja, se é uma transição para uma parte democrática, a gente vai ter que acabar com a censura. Teve uma lei chamada habeas datas. O que significa essa lei? Que qualquer pessoa poderia ter acesso a documentos públicos para saber tudo o que acontecia dentro do período militar, tudo que ocorreu dentro do período militar, de começar a investigar o que antigamente era proibido para as pessoas comuns, tá? E só alguns militares tinham acesso, ou seja, passou a ter uma maior informação sobre o período militar. Outra coisa importantíssima foi o direito das pessoas a ter uma liberdade de expressão com o fim da censura, né? E a luta contra o racismo. Esses são os pontos fundamentais que eu posso colocar dessa Constituição Federal, que foi assinada em 1988, para vocês. Qualquer dúvida, a gente vai estar falando no próximo vídeo. Um abraço, até mais.